Oh Deus, você pode dizer isso, Senhor, Tu és o meu maior prazer. Tu és a razão da minha existência. Diga para Ele. Aleluia, nós te adoramos. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém, você pode se assentar no seu lugar. Glória a Deus, estou muito feliz hoje. Quantos aqui estão felizes por estarem aqui? Glória a Deus, você vê o significado do jejum, né? Depois desse tempo aqui, fazendo jejum, eu estava ontem em casa tomando banho, o Espírito Santo falando comigo. É bom que de jejum você fica sensível o tempo todo, parece, né? E é justamente isso que ele falou, de que ficar um tempo sem comer, demonstra o quanto às vezes ficamos sem orar, e às vezes não sentimos falta, porque vamos nos alimentando de muitas outras coisas, mas quando passamos um dia inteiro na presença de Deus, você vê que cada vez mais eu preciso disso, cada vez mais eu preciso de Deus e preciso da presença dEle. Com você também é assim? Amém? Então eu estou muito feliz hoje, muito feliz porque Deus é bom e Ele continua sendo bom. Eu estou feliz pelo final de semana passado também, queria agradecer à igreja, né, pela consagração. Eu e minha esposa, nós estamos muito felizes. Saber que temos uma igreja tão amada, participamos dessa igreja tão amada, tão querida, os meus pais, né, que sempre investiram, os pastores, enfim, cada irmão, cada mensagem eu agradeço e quero servir. A igreja do Senhor é para servir, e eu quero falar sobre isso, dons e talentos a serviço da igreja, amém? Vamos continuar nesse tema tão importante. Quero ler com você Romanos capítulo 12, versículo 3. Vamos aprender um pouco mais sobre dons, mas mais do que aprender, nós vamos buscar, amém? Quantos querem buscar mais de dons e capacitação sobrenatural? Vamos ler então, Romanos capítulo 12, verso 3, diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, mas todos têm alguma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que me foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, o faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. E aí ele continua falando, não se encerra o assunto. O assunto continua aqui. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz para com todos os homens. Amém? Vou terminar aqui. Paulo, ele explica os dons espirituais em alguns momentos das suas cartas. E sempre que ele vai falando de dons espirituais, ele sempre vai trazendo também um sentimento a respeito dos dons. E sobre dons, nós definimos sempre que dons são diferentes de talentos. Existe a crença que dons são a manifestação sobrenatural de Deus e talentos são as habilidades que você nasce com ela. Por exemplo, música, matemática, esportes,
coisas desse tipo. Você nasceu com algum talento, algo que as pessoas olham para você e falam, nossa, mas como você faz isso bem? É uma facilidade, né, que você tem para fazer algo melhor do que os outros. E dons seriam a capacitação sobrenatural do Espírito. Mas Paulo aqui em Romanos, ele traz esses dois tipos de habilidades, tanto naturais como miraculosas, sendo da parte de Deus. Porque dom espiritual, e essa é a definição que eu gostaria de guardar com você, dom espiritual é qualquer talento potencializado pelo Espírito Santo e usado no ministério da igreja. Vamos repetir isso junto? Dom espiritual é qualquer talento potencializado pelo Espírito Santo e usado no ministério da igreja. Então, saiba que tudo aquilo que você tem como habilidade, se potencializado com essa carga, essa unção, essa presença do Espírito Santo para o ministério da igreja, então vem de Deus. Deus, Ele criou você com todas essas suas particularidades e talentos. Essa definição ampla, né, de que tudo aquilo que você tem, potencializado pelo Espírito, vem de Deus e é contado como dom, vem junto dessa lista que nós acabamos de ler, com esses talentos naturais, como Paulo disse, ensino, misericórdia e administração. Nós temos professores aqui, nós temos administradores aqui, certo? Nós temos pessoas misericordiosas, naturalmente, mas também temos aqueles dons miraculosos que são menos relacionados com os naturais, que ele diz, profecia, cura, discernimento de espírito. Então, Paulo, quando faz essas listas de dons, nós vamos ver elas daqui a pouco, em Romanos 12, 1 Coríntios, Efésios, ele inclui os dois tipos de dons. Contudo, nem todos os talentos naturais que as pessoas têm foram incluídos aqui, porque é uma lista muito vasta de talentos naturais, certo? Mas Paulo deixa claro que o quê? Todos temos um só Espírito, somos batizados nele, e todos os dons são concedidos visando um bem comum. Diga, um bem comum, que deve ser para a edificação da igreja. Esse bem comum é a edificação da igreja. Repita comigo, edificação da igreja. Então, como eu ia dizendo, você foi criado com toda essa individualidade sua. O Salmo 139, se você puder projetar aqui para nós, 13, diz isso. Que salmo lindo, que salmo excelente, né, nessa abordagem, que o salmista diz, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre ou no seio de minha mãe. Olha só a revelação que o salmista tem. Tu, Senhor, me formaste no ventre da minha mãe. Tudo foi formado. E aí ele diz, ele continua aqui, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Então Deus, Ele criou, volta lá no 13 para a gente voltar aqui a ler o 13, isso, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre, no seio da minha mãe. Aqui ele está falando não só da carne, né? Não só da sua forma física, dos seus ossos, que logo quando o médico coloca lá para fazer o ultrassom, né, depois de alguns meses, você já vê a forma perfeitinha, não é? A forma perfeitinha do bebê, ele está lá, e é formado a mãozinha, daqui a pouco você vê tudo, está lá. Deus criou, formou, mas também formou o nosso interior. Cada individualidade, cada particularidade, as suas habilidades, todas elas foram dadas por Deus. Essa sua facilidade de mexer com trabalhos manuais, essa sua facilidade em ensinar, essa sua facilidade em ser um engenheiro eletricista, ser um bom em teatro, música, em ajudar os outros, tudo isso veio nesse pacote, lá no ventre da sua mãe. Deus projetou você assim, Ele formou você assim, e glória a Deus por isso, porque Deus nos deu esse acesso, além das nossas habilidades, Deus nos deu os dons miraculosos, espirituais, como dizem, né? Se todos vêm na capacidade do Espírito, são espirituais, e eles foram dados para equipar a igreja, a fim de que ela desenvolva o seu ministério até que Cristo volte. Quantos querem edificar e servir a igreja com seus dons? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Então você, caminhando comigo aqui, né, na lista, eu queria mostrar para vocês, a gente conseguiu a lista dos dons? Isso. Aí para você ter uma ideia de tudo que a Bíblia fala, não sei se vai dar para ler, amado, se quiser desligar a luz aqui, ótimo. Então, eu separei aqui as listas, só para a gente
tratar, para quem é novo, semana passada batizamos e recebemos 51 novos irmãos, amém? Então, é a sua chance aqui de você ler, né? Você que está chegando agora e Deus vai falar com você em cima disso aqui. Então, 1 Coríntios 12, diz ali Paulo falando para a igreja de Corinto, sobre o dom de apóstolo, profeta, o dom de mestre, milagres, variedade de curas, socorros, que o próprio nome diz, né? Ajudar os outros, administração, que é liderança, e línguas. Amém? Em Coríntios 12, continua, 8 ao 10, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, milagres, profecia, discernimento de espíritos, línguas e interpretação de línguas. Em Efésios 4, né, que ele vai falando dos ministérios da igreja, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e mestre. Em Romanos 12, profecia, serviço, ensino, encorajamento, contribuição, liderança e misericórdia. Em Coríntios 7 também ele diz sobre o casamento, falando sobre o ministério do casamento, ele fala sobre o dom do casamento e do celibato. O celibato é aquele que recebe do Senhor para não casar, não vai se casar porque vai viver integralmente para o Senhor. Alguém tem esse chamado aqui? Os jovens? Não, né? Todo mundo quer casar, amém. E Pedro, o apóstolo Pedro, ele sintetiza, perdão irmãos, ficou pequeno, eu achei que podia ficar maior, mas tudo bem. Sintetiza todos os dons, quando Pedro vai ensinar a igreja, para todo aquele que fala e todo aquele que serve. Em vez de ficar fazendo lista, Pedro, ele resumiu aqueles que devem servir a igreja com todo aquele que fala e todo aquele que serve. Amém? E ele diz aqui em 1 Pedro 4,10, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Diga, cada um conforme o dom que recebeu. Agora diga para si mesmo, eu recebi um dom. Ele continua, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O que você entende com isso? A multiforme graça de Deus, ela se revela de maneira extensa, de N formas. Você não pode colocar Deus e a sua igreja dentro de uma caixa. Os dons não são apenas aquilo que você está vendo aqui, visível, música, pregação, ensino com crianças, embora isso também seja. Mas os dons são para serem exercitados na igreja, enquanto caminhamos. Durante a semana, você exercita os seus dons. E existem vários motivos que nós colocamos para não exercitar os nossos dons. Eu vou colocar aqui tudo isso como no pacote de serviço, como Paulo, ele foi genérico em algumas coisas. Ele fala sobre serviço para servir, o dom de servir. Então ele continua aqui, né, eu já li o texto de Pedro, então falando sobre os motivos que muitas vezes colocamos para não servir. Dentre eles, nós falamos, existem pessoas mais talentosas e mais capacitadas do que eu. Você vê, tudo isso que pensamos é sempre colocando-nos abaixo, né? O diabo ele é especialista nisso. Então ele coloca você lá para baixo, olha só como aquele irmão prega bem, olha só como aquele irmão faz isso tão bem, você nunca será assim, você nunca vai conseguir fazer nada disso. Então ele já coloca uma mentira, já lança algumas mentiras, e esse é o trabalho dele, porque se você está em Cristo, o diabo não pode te tocar, mas ele pode te parar. Então ele vai te parar lançando mentiras. E uma das mentiras é essa. Tem muitas pessoas para trabalhar, tem muitas pessoas melhores que vão fazer. Não, nós acabamos de ler em Romanos 12, o corpo, todos têm a mesma função. No seu corpo, tudo funciona. Nada no seu corpo fica sem funcionar, porque se algumas coisas ficarem sem funcionar, você vai ter muita dificuldade para viver e até pode morrer. Seu rim parar de funcionar, seu coração parar de funcionar, já era, né? Então, você vai morrer. Então, tudo no seu corpo funciona. Cada um tem a sua função. Alguns podem parecer mais importantes que os outros, mas todos têm a mesma função. Todos têm a mesma função e precisam exercê-la para o bom funcionamento do corpo. Outra mentira que é contada, somente as coisas visíveis são as mais importantes. Somente aquelas coisas que chamam a atenção, que estão brilhando aos nossos olhos, elas são as mais importantes. Mas isso não é verdade. Jesus, lá em Mateus 10, 42, ele diz aos seus discípulos, quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos,
Por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. O simples fato de dar um copo de água a um dos escolhidos de Deus, um dos seus discípulos, já traz um galardão. Isso é precioso, porque o trabalho não é medido pelo nível de esforço ou pela grandeza dele, mas é medido pelo coração. Deus olha a sua intenção e o quanto você serve com tudo aquilo que Ele deu nas suas mãos. Se você não tem enterrado, se você está habilitado para servi-lo e usando os seus dons para servi-lo. Outra desculpa que damos, temos medo de nos ferir, afinal de contas não vale a pena, já que eu nem dependo disso para sobreviver, e eu conheci muitas pessoas assim, ao longo da minha vida, pessoas que se feriram com a igreja, sabe, e aí você vai falar com elas, e aí a primeira coisa que elas falam, eu tocava na igreja, mas aí aconteceu tal coisa, tal, não quero mais saber, eu servia lá com as crianças, eu ajudava, eu era obreiro, eu era um diácono, eu já ouvi isso muitas vezes. Aí no mundo tem muita gente ferida, e todos eles faziam coisas, todos eles trabalhavam, todos eles faziam muitas coisas, serviam, né? Mas com que coração? Sabe, o coração é o coração venenoso, né? Nós vamos falar mais sobre isso, como deve ser o coração daquele que serve. Mas você vive tendo medo de se ferir. Por quê? Porque você vai servir, você vai se abrir para o serviço, se abrir para a edificação da igreja, e você não vai receber R$1 para isso. Você começa a confundir o seu pastor, o seu líder, com o seu chefe, que te explora, que exige demais, que é grosseiro nas palavras, e você fala, eu já aguento demais lá na minha semana, eu não preciso disso aqui. Deus te comissionou, te deu talentos e dons para servir a igreja. Independente daquilo que você ouça, Ele te deu os seus dons e talentos para servir a igreja. Você é um instrumento de edificação da igreja. Pare de ouvir as mentiras do diabo, porque Deus escolheu você nesse tempo para causar uma revolução na sua casa, no seu trabalho, uma revolução nessa comunidade, uma revolução aqui nesse bairro de Vila União, uma revolução em Itaquera. Amém? Vocês estão aí, Itaquera? Amém. Glória a Deus. E uma revolução lá em Indaiatuba também. Porque daqui a pouco nós vamos lá, né? E Deus vai fazer, porque Ele quer. É o interesse dEle. Você não está trabalhando para nenhum homem. Você não está trabalhando simplesmente para prestar satisfação para um pastor, para um homem, como é lá no seu trabalho, no seu dia a dia. Você está trabalhando para o próprio Deus e a sua igreja. Ele instituiu a igreja. Pare de dar desculpas. Como outra, já estou velho demais para isso, né? Quantos ouvem isso aqui? A gente sempre ouve, mas a própria palavra diz, amado, os velhos ainda na sua velhice, eles darão frutos. Nossa, e como é bom ver os irmãos aqui da terceira idade, porque faça chuva, faça sol, eles estão aqui sempre, e eles têm sempre um abraço, têm sempre uma palavra, e é isso. A igreja não pode parar, você só vai parar quando você morrer, e aí vai ser a eternidade afora com o mestre. Aleluia! Você não pode parar. A provisão para o servir, qual é a motivação para o nosso serviço? A provisão é a graça é o motivo, é o alvo, né? Pela graça eu e você somos salvos e herdamos uma herança eterna. E o melhor servo é aquele que conhece o motivo do seu serviço. O melhor trabalhador é aquele que sabe pelo qual trabalha. É muito bom quando você trabalha por uma causa, por um motivo, que ao final do seu trabalho, você olha e fala, nossa, isso daqui, eu participei, eu fui parte disso. Isso é muito bom, porque o trabalho dá essa sensação, é muito bom quando você sente isso. E é exatamente o que a graça nos traz. A graça nos traz essa revelação de onde devemos caminhar, qual que é o motivo. E a graça é uma pessoa. Paulo diz aqui em Romanos capítulo 12, mediante a graça que nos foi dada. Sabe, no começo nós queremos fazer tudo. Assim que você começou a caminhada cristã, é assim, você está apaixonado por Jesus. E tudo que tem a ver com a igreja, você está presente, você se envolve com os irmãos. E aí você quer fazer e trabalhar com o intuito de retribuir toda essa medida de amor, essa medida de graça, essa medida de favor que você tem recebido. Eu preciso retribuir, eu preciso trabalhar para a igreja. E aí, logo você cai no desânimo.
Por quê? Porque a graça não pode ser retribuída. A graça veio, ela nos alcançou. Eu não merecia, você também não. Não tem nada que eu possa fazer para me sentir mais amado e ter o favor de Deus. Então pare de tentar agradar a Deus com o seu trabalho. Isso não vai funcionar. O seu trabalho é para servir os irmãos, é para servir a igreja. Deus já se agradou de você a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus. Ele se agrada de você porque Ele vê Cristo em você. Amém? Então isso é muito importante. A graça é o motivo, é o alvo pelo qual trabalhamos. E o combustível para o nosso trabalho, para o nosso serviço deve ser o amor. Diga assim, a graça é o motivo. Mas o combustível é o amor. Parece óbvio isso, né? Mas Paulo, ele fala em todos os textos, né, dos dons, que, em todos não, acredito que nos 2 principais, esse que nós lemos diz isso. Após ele falar de todos os dons, o que ele traz? Ele traz o amor. O mais famoso é de 1 Coríntios capítulo 12. Ele explica ali todos os dons. Mas no 13, ele diz que se não houver amor, né, não adianta você profetizar. Se não houver amor, não adianta você orar em línguas. Se não houver amor, sabe, você é como um sino que nem ressoa. Porque o amor, ele é o combustível. O amor é tão importante porque ele nos dá essa satisfação e esse desejo de trabalhar, mesmo sendo traído, mesmo ouvindo o que não gostaríamos de ouvir, mesmo não tendo tudo o ambiente que gostaríamos de servir, é o amor. O amor, ele é o combustível. O combustível não é o reconhecimento. O combustível não é o meu salário, como é lá na minha empresa. Não, o combustível é o amor. É o amor por Cristo e é o amor pelos santos. Por isso que quando Jesus instituiu os mandamentos, ele diz, amai a Deus acima de todas as coisas e os outros, como a si mesmo. Amem. E nós ontem, sexta-feira, partilhamos dessa palavra. Leve o seu irmão com uma honra maior, que você olhe para ele e você veja nele o preço maior do que foi pago por você. O preço foi o mesmo, mas leve ele em consideração. Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2, amados, sejam da mesma forma como Cristo foi. E ele vai dar lá a lista, nesse hino de Cristo que ele canta ali, falando, ele abriu mão da sua glória, esvaziou-se de si mesmo, sabe, foi submisso até a morte de cruz. Mas antes ele diz, sujeitem-se uns aos outros, deem prioridades aos interesses dos outros acima dos seus próprios interesses. Ele repete os conceitos para cada igreja. Por quê? Porque isso é extremamente importante. Não dá para ser igreja de outro jeito. Sem amor, o seu trabalho é inútil. Você pode até ajudar muito. Você pode até fazer muitas coisas, mas sem amor não dá. Sem amor não dá. O amor, ele é o que será julgado no grande dia. E Jesus disse isso em Mateus capítulo 7, 21, 23. Ele diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia vão dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, nós não temos profetizado em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres. Olha só, está falando de obras, está falando do serviço, expelir demônios, profetizar, enfim, pregar em nome do Senhor, faz parte dos dons, é obra de Deus, mas sem amor nada vale. Sem amor, que é o combustível, e sem a graça, que é o motivo, de nada vale. Você pode estar aqui, pode estar trabalhando, envolvido em cada área da comunidade dos discípulos, sem amor. E aí é o cansaço, e é a justificativa, porque sem amor você abandona, assim como você começou, você vai abandonar. E quantos aqui têm dons, coisas preciosíssimas da parte de Deus, para o serviço, para a edificação, miraculosos ou naturais, profecia, ensino, sabe, o dar com liberalidade, o dom da fé, o de cura, o de encorajamento, como Paulo diz, isso é tão precioso. Algo que é
tão profundo quando exercitamos os dons, que além de edificar a igreja, edifica a nós mesmos, é que servir a igreja com os dons, amados, eles nos proporcionam um pré-êxtase. Êxtase é uma alegria plena. É quando você sabe, êxtase é, o que eu posso comparar o êxtase aqui? É quando você vai numa montanha-russa. Quando já foram numa montanha-russa? Aquele êxtase de adrenalina, sabe? O carrinho sobe, né? É a última que eu fui, eu sou louco por montanha-russa, eu adoro montanha-russa, muito bom, né? E a última que eu fui, ela subia tudo, e aí o carrinho, ele dava uma travada assim, ó, para descer, aí você via tudo aquilo, então ficava aquele terror psicológico, sabe? Aquela coisa, aí soltava, né? É uma delícia, é uma delícia. Deu vontade de ir de novo agora. Então, isso é êxtase, né? Quando a sua mente explode, né? Explode assim de uau, né? Tem muitas outras coisas que podem dar esse êxtase, certo? Quando você come aquela... Deixa quieto, não vou falar de comida agora. Mas você sabe o que eu estou falando, né? Enfim, isso, eu ia falar isso, mas já que você falou... E, enfim, né, nós temos essa gama de êxtase que nosso corpo sente. E os dons são exatamente isso. Eles nos dão esse pré-êxtase. Por que pré-êxtase? Porque ele diz lá em Coríntios, diz assim para os coríntios, que eles foram enriquecidos em toda palavra e em todo conhecimento, e que como resultado desse enriquecimento, não lhes faltava dom espiritual algum. E aí ele lembra os coríntios que os dons espirituais são imperfeitos. Ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 13. Os dons são imperfeitos, porque eles estão sujeitos a nós. Mas virá o que é perfeito. E aí todos os dons desaparecerão. Aquele que é perfeito vai voltar. Ele virá buscar você. E aí não precisaremos mais dos dons. No céu não haverá dons. Mas os dons que recebemos hoje, eles são essa percepção, né? Essa pré-êxtase de alegria, de explosão daquilo que viveremos no céu. Será que você já sentiu isso aqui nesse final de semana? Eu estava aqui agora louvando, meu coração estava explodindo de alegria. Enquanto eu orava em línguas, eu explodia de alegria. E o Senhor me falou, isso é só uma amostra, no céu tem muito mais. No céu tem muito mais. Quando você profetiza, quando você dá as palavras de percepção e discernimento, elas prefiguram, elas são uma amostra do discernimento que você terá muito mais amplo na eternidade. Quando você diz as palavras de sabedoria, sabe, você está ali falando da parte de Deus, mas você um dia conhecerá Ele assim como você é conhecido. Quando você é curado, amado, quantos aqui já foram curados pelo poder de Deus? Eu já tive um milagre que alcançou a minha vida. Isso é uma amostra, isso é apenas uma pequena amostra da cura eterna que teremos em Jesus. Nosso corpo não terá mais dor, nós não teremos mais aflições, porque teremos um corpo transformado. Aleluia! Sabe? Então os dons espirituais, eles são essa explosão, esse dunamis, né, que significa explosão no grego, essa coisa dinamitada que vai te tirar de si, parece, sem tirar a sua mente. Não tem por que não querer. Você está perdendo o seu tempo, eu também. Nossos dons são a serviço da igreja. É a capacitação sobrenatural de Deus. Você é o maior beneficiado em servir. Não enterre aquilo que Deus tem para você. Não enterre. Saiba que servir em amor, quando você serve em amor, olhando para a graça, mas servindo em amor dia a dia, por mais que ninguém preste atenção em você, por mais que você não seja notado, você se torna semelhante a Cristo. Ele diz, não é assim entre vós. Nesse contexto aqui, existia uma briga de família ali junto com os discípulos para ver quem ia sentar à direita ou à esquerda do mestre. E ele termina o assunto assim, Mateus 10, 26 a 28. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir
e dar a sua vida em resgate de muitos. Os deuses desse mundo, os deuses das religiões desse mundo, eles gostam de ser servidos. Faça um sacrifício, suba essa escadaria de joelhos, faça boas obras para que você tenha um bom karma. Mas eu acredito no Deus que se tornou homem e veio nos servir. Ele veio te servir, Ele veio dar o exemplo. Ele veio dar um exemplo, entregou a sua vida em resgate de muitos. Isso não existe, isso é uma loucura. Isso é uma loucura, o Evangelho é uma loucura. Esse é o combustível para o serviço. Anos e anos a fio, eu admiro esses homens. Anos e anos a fio, o que morreu, agora por último, com mais de 90 anos, 99 anos, Billy Graham, servindo ao Senhor, falando da parte de Deus, muito velhinho. Eu quero viver assim. Ainda na minha velhice eu quero dar os frutos. Essa tem sido minha oração semanalmente. Semanalmente eu oro por isso. Acho que nunca tenho pensado tanto na minha velhice como nesses dias, porque eu quero terminar meus dias servindo ao Senhor, servindo à igreja. Alguma coisa eu vou poder fazer. Talvez eu não tenha mais mobilidade e assim, toda a capacidade para liderar como hoje, mas poder receber a igreja na minha casa, fazer um café e um bolo, com certeza eu vou poder receber. Sabe, levar pessoas para dormir lá, é o meu desejo. Eu e minha esposa, nós temos esse dom, como Paulo diz lá em Romanos, da hospitalidade. Nós gostamos de receber bem as pessoas que estão. Hospitalidade é isso, quando você constrange em amor alguém para ir lá na sua casa, você a recebe. Nós gostamos de fazer isso. É o nosso desejo, não é, Samuca? Você pode atestar, é verdade? Não estou mentindo, né, Samuca? O Pet vai dormir lá em casa, ele nem toma mais água, ele só quer cappuccino. Por quê? Ele chegou, já está constrangido, então ele já sabe o que ele quer e já não toma nem mais água. E assim, a gente ama receber, quer que se sinta bem, quer que a pessoa coma melhor, quer que ela durma numa cama excelente, porque muitos dos jovens não têm isso. Qual é o seu dom? A maneira de você descobrir isso, começar a descobrir isso, você que é novo na fé, é muito simples. Pode parecer tão complexo, mas é muito simples. Primeira delas, o que está gritando na sua frente? Qual a necessidade que está aí gritando, rasgando na sua frente? Você tem feito vista grossa? Na sua célula, no seu dia a dia, a maneira como você trata o seu dinheiro, como você tem servido a igreja? Será que tem servido como Cristo? Cristo serviu, o êxtase do serviço de Cristo foi se entregar por amor a nós numa cruz, mesmo não merecendo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Hoje o Senhor vai derramar dom sobre a igreja. Na verdade, Ele já derramou. Hoje Ele vai capacitar você sobrenaturalmente. Ele vai te dar uma injeção de poder, porque o Evangelho é o poder de Deus. E eu preciso de poder. Quantos precisam de poder aqui? E eu quero estou encerrando, mas com algo que aconteceu comigo, o ano passado. Deus me deu uma visão muito clara da igreja. Começo de ano, 2017, eu decidi, nas minhas resoluções de ano novo, que eu seria alguém, sabe quando você faz aquelas resoluções? Eu seria alguém que ia cuidar mais da minha saúde. E eu não gosto de academia, eu tenho um problema, né? Porque parece que para entrar na academia você já tem que ter feito academia, né? Porque todo mundo é tão bonito. E aí eu não tenho vergonha, não me sinto bem. Né? Não sei se com você é assim, mas eu não me sinto muito bem. Então, não gosto desse ambiente, mas é bom. Eu sei que a academia é bom, mas, enfim, né? Já disse. E eu moro em Santo André, os irmãos sabem, e todas as vezes, algumas noites, eu passava em algumas ruas de Santo André, eu via um grande grupo de ciclistas pedalando. E eu gosto de pedalar, eu gosto de bicicleta. Eu falei assim, nossa, eu quero participar de um grupo desse. Então, eu coloquei como motivo lá nas minhas resoluções de ano novo. E aí, logo procurei no Facebook, fui atrás e descobri um grupo, né, muito legal, que chamava, o nome é engraçado, chama Lesmas Lerdas. Né? É interessante. E esse dia eu achei que eu ia para fazer exercício, mas Deus me levou lá para me dar uma visão. E aí eu era no centro, no Paço Municipal, na minha casa lá dá uns 4 quilômetros, já fui pedalando. Chegando lá, já estava 7h30, eles falam que é o aquecimento.
né, que é todo mundo chegando, 8 horas parte. E aí eu cheguei, era no horário certinho, deixei minha bike ali no chão e sentei, e já tinha um grupo de 15, 20 pessoas aproximadamente. E aí foi aí que eu comecei a ter uma visão da igreja, porque de repente chegou uma pessoa para mim, dizendo que eu era bem-vindo, elogiando a bicicleta, falando que ela era muito bonita. Né? Existiam alguns rapazes de colete, umas moças também, e vieram conversar comigo, me fizeram companhia, não conhecia ninguém, e logo depois, junto aquela galera, e todo mundo feliz, crianças, tinha umas crianças ali, muitas crianças que eram um pedal para iniciantes, né? Muitas crianças de 8, 10 anos, com os pais, aquela coisa muito bonita. E aí, de repente, um se levanta para falar de alguma coisa, né? Ele começou a falar, devia ser o pastor. Ele começou a falar, ele estava de colete junto com um capacete, os outros da equipe, e ele começou a falar a respeito do quê? Do caminho. Qual é o caminho que nós vamos traçar? Nós vamos ali, vamos até São Caetano, depois voltamos. E eu achei isso o máximo, né? Ele pegou a palavra e começou a explicar, dizia que todos ali eram bem-vindos, quem estava pela primeira vez. E nós começamos o pedal às 8 horas em ponto, e logo eu tive uma outra surpresa. Porque quando saímos do Paço Municipal, existia um grande cruzamento ali na frente do clube 1º de Maio. E aquele grupo tinha 65 ciclistas esse dia. Aquele grupo de ciclistas precisava passar. E o farol não dá conta, né, de segurar todo mundo. E aí, o que aqueles homens de colete, aqueles homens e mulheres de colete fizeram? Eles pararam nos cruzamentos. Mesmo com sinal verde, eles paravam e esperavam todos os ciclistas passarem, um após o outro. E aí eu percebi que eles revezavam entre quem fechava os cruzamentos, para quem guiava o grupo, para quem ficava atrás, porque não ficava ninguém para trás. O último ditava o ritmo do pedal, que eles falavam isso. Então, se você estava começando, se eu que estava ali, né, no meu primeiro dia, eu queria pedalar mais aquela menininha de 8 anos com uma bike sem marcha, né? Não consegui, mas a menina pedalava muito, a bike sem marcha. Nossa. Aí eu vi aquilo, sabe? Senhores, senhoras, gente mais de 50 anos ali, pedalando, e todas aquelas pessoas servindo gratuitamente. E eu fiquei chocado, sabe? Eu estava sem fôlego, e não era por causa da bicicleta, eu estava ali totalmente, comecei a me apaixonar. E aí, de repente, uma das organizadoras, o que eles faziam? Quando nós caminhávamos pela avenida, pedalávamos pela Avenida Industrial, tem os carros, né, que vêm na mão, e também a gente precisava deixar um espaço para os outros carros passarem. E eles que ficavam protegendo todo o grupo, para que nenhum carro avançasse. Porque se um carro avançasse, ia pegar eles primeiro. Aí, lá para o final do passeio, eles ficam do seu lado, né? Eles ficavam do nosso lado, assim. Aí eu puxei papo com uma das organizadoras. E eu queria falar, porque eu queria falar, né? Eu estava ali todo feliz, e eu falei para ela, olha, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu estou totalmente constrangido. E ela me contou, sabe o quê? Que ela também estava muito feliz. Porque aquele era o primeiro dia da bicicleta dela, novinha em folha. No último passeio, ela terminou o passeio, o pedal, e enquanto ia para casa, os ladrões vieram e roubaram a bicicleta dela. E o grupo, a igreja, a comunidade dos ciclistas, se organizou e comprou uma bicicleta top, novinha para ela. Aí eu fiquei olhando e pedalando, né? Mas olhando para ela e falei assim, nossa, que lindo isso, né? Ela falou assim, olha, eu falei para ela, eu estou constrangido aqui, porque vocês servem muito a gente, né? Eu tô praticamente só curtindo a vista, e vocês são os que pedalam mais. Por quê? O percurso todo era 18 quilômetros, mas entre ficar lá na frente do grupo, atrás do grupo, na lateral do grupo, e ir se revisando, eles pedalaram o dobro do que nós. Mais de 30 quilômetros, com certeza. E aí eu falei para ela, olha, eu estou abismado com isso daqui, com essa organização, com todo esse carinho. E ela disse assim, tudo o que fazemos aqui, e eu faço tudo isso que eu estou fazendo por amor à bike, por amor à bicicleta. Aí me jogou no chão. Porque Jesus, o Filho de Deus, não encarnou numa bicicleta.
Ele não se tornou uma bicicleta por amor às bicicletas. Ele se tornou homem. Ele se fez carne, andou no nosso meio, serviu. E ele disse, sirvam uns aos outros, amem uns aos outros. Eu fiquei tão constrangido pelo poder ali daquelas pessoas de abraçar, que como um bom visitante, na outra semana ele veio um visitante, o Rafael. Não é isso que deve acontecer no nosso meio. Eu fiquei indignado, porque o mundo não deve ser melhor do que nós. Eles copiam a igreja. Muitas vezes eles são melhores do que nós, porque temos enterrado os nossos dons e talentos. Eles copiam a igreja. Tem posições de liderança, posições de servo. Fazem muito bem, mas não tem o motivo que você tem. E o que você tem feito? Moisés, em Números, capítulo 11. O Espírito Santo não tinha sido derramado, ali era o começo de tudo. Moisés, ele via o Senhor face a face. Ele vivia, ele contemplava Deus, e ele disse em Números 11, tomara, quem dera, que todo o povo fosse profeta. Quem dera que todo esse povo profetizasse, que fosse profeta como eu, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Chegou o nosso tempo. Joel profetizou que os velhos teriam visões, os jovens teriam sonhos, que haveria um grande avivamento. E esse avivamento começou lá no Pentecostes e aquela igreja era apostólica. Não existia barreiras para aquela igreja, ela avançava contra as portas do inferno. Não tinha música, não tinha teatro, não tinha som, não tinha uma série de coisas. Mas aquela igreja era apaixonada e avançava porque o Espírito Santo estava sobre eles e todos tinham um dom espiritual para compartilhar. O que você pode compartilhar hoje? O que você pode compartilhar comigo, com a sua célula, com o seu pastor? É preciso uma atitude para dizer, eis-me aqui. Eis-me aqui. E você pode começar vendo isso. Quais são as necessidades? Eu ainda não sei e vou orar por isso, para profetizar, orar em línguas, interpretar, os dons miraculosos, mas todos podem começar a servir. Todos podem começar a servir. Nós temos aqui, só aqui, no ambiente de culto, muitas coisas. Temos música, projeção, som, apresentação de avisos, edição, limpeza, zeladoria, cozinha do encontro, teatro, cenografia, cuidando de crianças, intercessão, ajudando a terceira idade, recepção e estacionamento, hospedando os que precisam. Nós temos muitos serviços. E o seu dom? Quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Nós vamos orar. Feche seus olhos. Quero te incentivar hoje. Não olhar o que ficou para trás. Como Paulo diz, desapego-me das coisas que para trás ficam e olho para o alvo. Vamos olhar para o alvo. Feche seus olhos. Nós vamos consagrar esse tempo. Você entregou-se nesse jejum de 40 horas e a sua carne está fraca, mas seu espírito está vibrando. Eu não estou aqui para, desestimular, pelo contrário, estou aqui para, como alguém que fala da parte de Deus, para falar para você que o passado deve ficar lá, e você deve hoje se encher do Espírito, porque ainda é tempo, ainda é dia. Chegará o dia dele dizer para você, servo bom e fiel, o que você fez com aquilo que eu te dei? Isso tem que te trazer alegria. Por que isso tem que te trazer alegria? As parábolas do talento têm que te trazer muita alegria. Porque ela te dá a segurança de que quando você chegar no céu, lá na eternidade, que Cristo for julgar as suas obras, você vai passar e vai passar bonito. Eu estou alegre, estou regozijando. Meu coração se enche de alegria. E na verdade eu quero mais. Eu queria ser como aquele que tem 10 talentos. Quero depositar tudo diante do meu Senhor. Quero fazer tudo para Ele. Por isso eu vivo, meu coração é sedento por servir. O que precisa para servir? O que está aí na sua frente para servir? É ajudar na limpeza? É que você gosta de cozinhar? O que você gosta de fazer?
Sirva, vamos servir uns aos outros, mas antes vamos nos capacitar. Deus vai te dar uma injeção do Espírito Santo agora de maneira poderosa, sabe? E é Ele, o interesse é dEle, porque a igreja é dEle, e Ele vai fazer algo sobrenatural. Ore por si primeiro. Coloque-se diante de Deus. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser, sabe, sair do seu lugar, vir até aqui à frente, venha. Sabe, dê o seu passo de fé, faça aquilo que está no seu coração, só não fique da mesma forma, só não leve a sua vida da mesma forma, do mesmo jeito. Jesus está voltando, aleluia. Nós o veremos face a face. Oh, Espírito Santo de Deus, ore por si, fale: Senhor, corrija minha rota hoje. Eu quero ser achado como quem usa tudo para a glória do Teu nome. Seja, Senhor, meu Pai, no meu trabalho, como um engenheiro, como um eletricista, como um professor, como um atendente de telemarketing. Senhor, eu posso ser usado nas habilidades e nos dons para servir o corpo, para servir a igreja. Comece a orar. Ore, levante a sua voz. Espírito Santo de Deus, nós te exaltamos. Nós te exaltamos. Senhor, aleluia, aleluia. Move o nosso coração, Pai, hoje para buscarmos, Deus, somente a Ti. O Senhor é quem capacita, o Senhor é quem derrama dons sobrenaturais do Espírito, Senhor, sobre o Teu povo, a Tua igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Move, Senhor, o nosso interior, move, Senhor, como águas vivas, correndo, Senhor, ó Pai, no nosso coração, no nosso interior, ó Deus, gerando vida, gerando, Senhor, vida, gerando, Senhor, poder, ó Deus, para alcançarmos, para aqueles que estão doentes, aqueles que precisam de ajuda. Espírito Santo de Deus, aleluia. O que me vem quando Ele vem aqui, mais que ser bem-vindo, nós te demos